os imprevistos. Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar hoje sobre armar teologia. Como os irmãos sabem, a FTM, esta é a faculdade que tem um objetivo claro, um objetivo simples: formar obreiros e leigos para a seara do Mestre. Nós vamos aqui nos aproximando aqui para os irmãos estarem vendo. Não sei se vai ser provável os irmãos enxergarem aqui. As próximas aulas serão melhores. Hoje nós vamos falar sobre Ramar Teologia. Estamos oferecendo gratuitamente esta aula para que os amados irmãos possam aprender a palavra do Senhor, se especializando, conhecendo e trazendo conteúdo gratuito para os irmãos. Graças a Deus. Pronto. Tudo bem, pastor Elton? Tudo bem. Agora sim. Estamos online. Saúde os irmãos aí, fale com o pessoal. Reirene Tuquirio. Aí. A paz do Senhor em grego bíblico. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Vamos para a aula de Amar Teologia, pastor Abner. Isso. A Ramar Teologia, ela trabalha, ela ensina, ela explica sobre o pecado. É um estudo sobre o pecado. E nós vamos aqui falando um pouco da provação e da queda do homem. Perceba que eu estou com a apostila, com os livros da FTM, em respeito a você, aluno. Nós poderíamos aqui falar dos assuntos mais que está na nossa mente, devido a tantos anos de estudo. Nós poderíamos muito bem falarmos tranquilamente, sem precisar o uso da apostila. Mas, como nós estamos querendo ser fiéis à metodologia de ensino da FTM, é por isso que nós precisamos usarmos a apostila ou o livro para darmos a aula. Então, pastor Elton, sim, nós vamos dar início aí. Você pode compartilhar aí, por favor? Agora. Provação e a queda do homem. A provação e a queda do homem. A liberdade do homem incluía necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Queridos irmãos, uma das primeiras verdades que nós precisamos aprender aqui, já de início, é o entendimento sobre a diferença entre o arbítrio livre e o livre-arbítrio. Neste início de aula, eu quero que os irmãos entendam justamente essa diferença, porque por muitas vezes tem sido mal compreendido essa questão sobre o livre-arbítrio e o arbítrio livre. O arbítrio livre é uma corrente teológica que ensina que o homem, ele tem o seu arbítrio, o seu poder de escolha livre, condicionado a fatores externos, sejam eles as leis do Senhor, o fator ético, o fator moral, para que este mesmo possa fazer corretamente as suas escolhas. Agora, quando nós falamos do livre-arbítrio, aí é uma corrente filosófica. É uma corrente filosófica que diz que o homem tem liberdade absoluta. E nós não cremos assim. O que nós cremos, na verdade,
é que o homem, ele tem um limite de escolha. Eu não faço o que eu quero. E eu preciso já começar essa aula dizendo para os irmãos que nem Deus faz o que quer. Meu Deus. Nem Deus. Nem Deus pode fazer aquilo que ele quer. Não, ele é soberano sobre a sua soberania. Certo. Ele é soberano sobre a sua soberania. Então nem Deus faz o que quer. Porque se Deus fizesse o que ele queria e não governasse sobre a sua própria soberania, certo, ele mataria o povo de Israel de primeira sem consultar Moisés. Então ele tiraria o livre-arbítrio do povo. Exatamente. Então, se Deus... ele ia contra o próprio princípio dele. Que ele estabeleceu. Entendi. Então ele não pode governar de maneira irresponsável. É por isso que Paulo ensina lá em Coríntios que dentro daquilo que é honesto, dentro daquilo que é válido, certo, dentro daquilo que é legal, todas estas coisas que me são lícitas, nem todas elas me convêm. Nem todas elas me convêm. Então, perceba que eu tenho o direito de escolha, porque eu tenho um arbítrio livre. Com base em quê? Com base nas leis do Senhor, com base na palavra do Senhor. E Adão e Eva são possuidores desse arbítrio livre, não necessariamente de um livre arbítrio. É teologia, irmãos. Eu preciso falar para vocês, é teologia. Então, aqui nós estamos estudando isso. Estou tentando ser o mais simples possível para que os irmãos me compreendam, né? Seja claro aos irmãos, me faça compreender aos irmãos, para que possamos entender essa verdade. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram porque eles escolheram. Só que a escolha deles fora baseada em quê, meus irmãos? As escolhas deles foram baseadas em quê? Em obedecer ou não uma ordem pré-estabelecida. Então, por isso que nós já começamos a falar aqui sobre a provação e a queda do homem, que a liberdade do homem incluía necessariamente o poder de escolher, recusar o bem e o mal. E ao longo da história, filósofos famosos e tantos pensadores da época, ou da nossa época, ou de épocas anteriores, tentam entender como pode o homem viver em um paraíso, em um lugar totalmente profícuo para não pecar, cometer pecado. E é importante ressaltar nessa aula que não é justamente ou primariamente o ambiente que faz com que você peque. Olha só. Não é o ambiente que não apropriadamente me faz pecar. É porque ele estava onde? No jardim. No jardim. Da onde? Do Éden. Que Deus plantou um jardim. Quem vinha todos os dias à viração da noite? O próprio Deus. O próprio Deus. Explica para mim se é isso mesmo. Entenda isso daqui, tá? Entenda. Lógico que um ambiente é um lugar propício, sim. Mas não significa que ele determina sobre a minha vida. Não. Não pode. Pelo poder dessa escolha limitada que Deus me dá, essa escolha limitada que Deus coloca, esse arbítrio livre, no sentido de observar suas leis, a moral e a ética, etc. Com base nisso, eu posso escolher se peco ou não. O poder de decisão é minha. Está na sua mão. Está na minha. Deus te deu isso. Sou eu que decido. É Deus que escolhe a mulher que você vai casar? Não, sou eu. É você que escolheu. Quem escolheu a mulher? Foi Deus? Eu escolhi. Ok. Uma escolha minha. Você jantou hoje? Sim. Quem escolheu? Foi Deus ou foi você? Eu escolhi jantar. Pronto, você tem. Agora você pode ser milionário agora? Não. Então você não faz o que você quer? Não. Ok. Então com base nisso, os irmãos entendem. Então existe um arbítrio limitado. E é sobre essas questões que a teologia vai explicando
E olha a importância de estudar teologia, olha a importância de entender. Então, sempre há essas questões, né, acerca da origem do mal, né? A origem do mal. Como é que pode um Deus tão bom ocasionar maldade no mundo? Como é que pode? Só que as pessoas, elas não se atentam ao fato de que o que fez com que a terra tornasse o que tornou, passou a ser, foi justamente uma escolha errada. De quem? Do homem. Do homem. De Eva e de Adão. Então, nós observamos ao longo, né, da história, da Bíblia Sagrada, que Deus, concedendo este poder de escolha, mesmo limitado ao homem, não podia, queridos irmãos, querido aluno, futuros alunos, interromper, porque ele estabeleceu isso. Ele estabeleceu isso. Então, quando ele cria o homem, né? Quando ele criou o homem, né? Aqui, ó, corpo, né? Ó, quando ele criou esse homem aqui, ó, quando ele criou esse homem, hoje teve até um rostinho, viu? Tá vendo aí? Quando ele criou esse homem aqui, né, e soprou sobre ele o fôlego de vida, e ele se tornou a alma, né, vivente. E aqui é o corpo, desculpa, aqui é o corpo. O corpo. Quando Deus fez este homem, ele fez com essa estrutura, né, reconhecendo que o homem poderia, de fato, pecar. Mas para analisarmos a doutrina da amartiologia, nós precisamos entender a antropologia. Nós precisamos aprender teotologia, a doutrina de Deus, né? Nós precisamos aprender sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, da redenção deste homem pecador. Precisamos entender a bondade de Deus no Éden, quando coloca Adão, quando coloca Eva para fora do jardim. E tem muita coisa para aprendermos, né? Por isso que nós, motivados pelo Espírito Santo, ou até mesmo ativados pelo Espírito Santo, estamos aqui alegres, com tantas dificuldades que só Deus sabe das nossas limitações, mas com alegria de poder passar para o povo de Deus este conhecimento. Nós não saímos ainda nem de um parágrafo. Essa é a verdade. Então, muito bem, tem havido dúvidas quanto o homem ter escolhido mal, sabendo que era mal, como eu falei anteriormente, né? Então sempre houve essa questão, né? Como pôde, né? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Mas não pode haver dúvida que o homem pudesse tomar o mal pelo bem, porque ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado. Então é aqui que nós entendemos a nossa estrutura. Essa nossa estrutura é que nós passamos de fato a entender que o homem poderia cair. O único que não poderia pecar era Deus, né? O único que não poderia pecar era Deus. Mas o homem estava sujeito. E é por isso que a soteriologia, a doutrina da salvação, vai nos dizer, vai nos ensinar que antes mesmo que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Porque existia um plano redentor. Porque Deus, na sua presciência, sabia que o homem ia pecar. Sabia que o homem ia pecar. Então perceba que algumas doutrinas, como a doutrina da predestinação fatalista, cai por terra, porque o homem não foi predeterminado a pecar, mas Deus, pela sua presciência, sabia que este homem aqui, sabia que este homem semelhante à imagem que vocês vão aprender depois em antropologia bíblica, né? Vocês vão entender que este homem feito apenas conforme ou semelhante, não igual, mas semelhante à imagem, tá? Poderia cair, poderia pecar. Então Deus, ele já tem um plano de salvação em todas as eras para o homem. Fala alguma coisa, meu irmão.
Terminando a compartilhar aqui, mandar uma saudação de paz aos nossos irmãos que estão chegando agora. Estudo hoje sobre amartiologia. Pastor Abner explicando sobre a estrutura do homem e o plano de salvação de Deus, a vida do homem. A provação através da qual Deus provou os nossos primeiros pais não tinha como propósito tentá-lo, induzi-lo inevitavelmente à queda. Ele tinha finalidade didática, que em suma visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar coparticipante das realizações de Deus na terra. Deus sempre vai te provar para saber o que tem no seu coração. Mas ele não sabe? Sabe. Mas ele é justo, entendeu? Então ele precisa que o homem primeiro cometa, escolha, porque Deus não nos criou um robô. Deus não nos criou um robô. Tire isso da sua cabeça. Deus nos criou um ser com direito de escolhas limitadas, mas com direito de escolha. Meu Deus. Eu que decido se sirvo a Deus ou não. É você que decide se você quer ou não. Parece confuso, porque por mais que eu fale isso, não somos nós que vemos ao Evangelho. É o Evangelho que vai até nós e é Jesus que vai até nós, porque nós mesmos não conseguimos nem responder sobre a salvação. Não conseguimos, não temos capacidade. O que está escrito em Efésios 2,8? Vamos lá, pastor El. 2,2 de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 2. Isso, vamos lá. Tem até tupete aqui, o rapazinho aqui, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vai. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, atenção, pelo seu muito amor com que nos amou, aleluia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha só, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem veio até nós foi Cristo. Meu Deus. Ele nos vivificou. Estávamos mortos em delitos, mortos em ofensas, mortos em pecado. Esse espírito humano aqui, ó, esse espírito humano estava morto. Era apenas um sopro, um ruar que Deus soprou. Porque os irmãos sabem que aqui está o coração, ó, está a consciência, no espírito humano está a intuição. A intuição. Essa consciência estava morta. Esta intuição estava morta. O coração morto era apenas um ser vivo, porque foi fruto do sopro divino. As partículas de Deus, olha só que coisa linda. Partículas de Deus por toda parte desse Espírito. É por isso que, se tem alguém ainda que não aceitou a Jesus, eu preciso que você entenda essa verdade. Há partículas de Deus em você. No teu espírito, há partículas do Espírito Santo de Deus. Ele é o principal responsável para que você tenha essa imagem e semelhança do Filho. Aleluia. Glória a Deus. Tudo certo aí? Tudo certo. Então Deus precisou provar, como Ele provou o coração do povo no deserto. Porque o povo entenda que Deus trabalha com justiça, com provas e fatos. Então Deus não pode, por mais que Ele saiba pela sua presciência, que você pode pecar e você vai, mas Ele vai te auxiliando para que você não cometa tal pecado, para que você não venha desviar-se do mal. Então Ele manda o Espírito Santo, Ele manda os pregadores do Evangelho,
É por isso que quando você vai para a igreja e você ouve falar sobre o pecado, você fica incomodado. Tiago falou que os ouvidos começam a ficar doendo. Tiago capítulo 2. Depois você faça a questão de ler em sua casa. Porque os ouvidos doem. Porque esta alma que está em pecado, afastada de Deus, infelizmente, não consegue ouvir a pureza da verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem com esse intuito de te ajudar, te conduzir à igreja, para ouvir uma palavra. Deus usa o pregador. Então ele precisa provar para que você voluntariamente responda a esta chamada. Amém ou não? Amém, com certeza. Tem alguém aí nessa live aí? Os irmãos aí já. Glória a Deus. Quero pedir desculpa, né? Peço desculpas aí, pastor. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão, amigo Jean, lá da Bola de Neve, juntamente com a galera lá. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado aí pela audiência. Muito bem. O esboço dessa lição é a árvore do conhecimento, o significado da aprovação do homem, a degradação do homem, consequências da queda do homem e outras consequências da queda do homem. Qual o objetivo desta lição? Então vamos lá, anotem aí. Concluindo o estudo desta lição, você estará apto a comentar sobre o que popularmente se crê ter sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Era uma macieira? Uma pereira? Uma laranjeira? O que vocês acham que era? É isso que a gente vai entender. Explicar o significado da aprovação do homem. Você vai ter aptidão, argumentação para entender o que significa esta aprovação que o homem passou, que Deus passou para este homem. Isso é muito maravilhoso. Isso aqui é uma coisa profunda das Escrituras. Você vai aprender a citar os 5 passos da degradação do homem. Você vai mencionar 4 das principais consequências da queda deste homem. Muito bem. A árvore do conhecimento. Muita fantasia que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê sobre os assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler um texto das Escrituras aí. Gênesis 2:9. Depois o 16 e o 17. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo de número 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 16 e 17. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Então existem várias teorias sobre o que tenha sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tipo de árvore era essa? A linguagem referente a ela deve ser aplicada de forma literal ou figurada? O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta nenhum problema de interpretação. Então, vocês acreditam que há ou não problema de interpretação? Então, nós estamos estudando teologia justamente para entendermos essas verdades. Deixa eu só compartilhar aqui, estou me pedindo aqui o link e a gente vai passar aqui para os nossos irmãos, né? Vamos lá rapidinho aqui, passar, e de repente nossos irmãos vão aprendendo aqui a palavra do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Está aí, né? Deus abençoe os irmãos que puderem estar nos ajudando aí. Agradecemos. Muito bem. Glória a Deus. Então vamos lá, pastor El. Versículo 17. Olha lá, o 9. Do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal.
E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que eu fico impressionado é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não é injusto, irmão. Leia a Bíblia atentamente, aí o versículo 9. Leia a Bíblia atentamente. O que foi que eles viram na árvore do conhecimento do bem e do mal? O que foi que eles viram para poder comer? O que foi que eles viram? Tudo que eles viram na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fez em todas as árvores do jardim. Tinha árvore, agradável à vista, tinha árvore da vida, tinha árvore boa para alimento. Então eles foram seduzidos, preste atenção, eles foram seduzidos a comer da árvore que Deus disse que não era para comer e acabaram pecando. Não é por falta de providência que eles pecaram, porque Deus distribuiu tudo. Tinha abundância. O que eles desejaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha nas outras árvores. Tinha árvore, aí o texto. Tinha árvores agradável à vista, boa para alimento. Tinha árvore da vida. Qual era que ele não podia comer? Do bem e do mal. Pronto. Pastor Abel, então eu não desfrutar da abundância que Deus tem para mim, das outras árvores também é errado. Exatamente. Não tinha necessidade de eles comerem. Não, em hipótese alguma. Não tinha necessidade. Isso aqui é muito profundo. A gente não está nem... Nós estamos aqui no raso ainda, para os irmãos terem uma base bíblica. Porque se você não sabe fazer um básico bem feito, não adianta nada você se aprofundar na palavra. Nós não estamos aqui apenas para alimentar o seu ego e trazer revelações. Não, nós queremos que você tenha embasamento bíblico. Para que quando as pessoas venham perguntar para você, você prove na Bíblia. Essa é a nossa preocupação. Nós estamos aqui numa aula séria de teologia para formar os irmãos serem, como eu posso usar uma palavra, firmes no que diz respeito às doutrinas da palavra de Deus. E aprender isso e extrair uma lição para o teu coração. Então essa aplicação que você fez, pode repetir de novo? Não desfrutar das outras árvores que tem no jardim também está errado, porque é necessário desfrutar. Não tinha necessidade de eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que eles tinham por todo o jardim comida boa, agradável. Boa para comer e agradável à vista. Muito bem. Uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, opinião aceita por não poucos crentes sinceros, é que a linguagem aplicada à mesma é de forma figurada e trata de Deus proibindo o relacionamento marital entre Adão e Eva. Misericórdia. Daí surgiu a crença popular de que o pecado do primeiro casal foi o relacionamento sexual. É isso mesmo? Essa crença é espúria e não tem apoio bíblico, pois o que lemos na Bíblia é que antes de Eva dar ouvido a Satanás e de Adão se deixar iludir, Deus já havia estabelecido relacionamento marital e sexual entre ambos como um complemento afetivo e como meio de procriação. Vamos ler Gênesis 1, 27 e 28. Bíblia! Está dando certo aí? Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus já tinha autorizado o casal a terem relação sexual por meio do amor, da afetividade, antes, né, para que houvesse a procriação, né?
É tanto que a preocupação, olha só que coisa linda, né? A preocupação de Deus sempre é que a prosperidade ela seja horizontal. Vamos lá? Horizontal. Quando nós lemos um pouquinho mais adiante, segura isso daí, ó. Nós vemos a Torre de Babel, né? Quando nós vemos lá o desobediente querendo construir uma torre. Então o crescimento dele queria ser o quê? Vertical, indo de encontro ao que Deus ordenou, que o crescimento fosse horizontal. A ideia de Deus era que a terra fosse povoada. A ideia daquele doido, com todo respeito àquele maluco, era construir uma torre que tocasse aos céus. Por isso que foi destruído. Por isso que Deus teve o trabalho maravilhoso de distribuir as línguas em seus diferentes países e em tantas coisas, porque começaram a trabalhar e não tinham entendimento do que um estava falando com o outro. Eu preciso perguntar se o pessoal está entendendo, o áudio está chegando lá, vamos ver. Está tudo ok. Então, muito bem. À luz do capítulo 3 de Gênesis, Eva, que estava só, quando foi abordada pela serpente e levada a comer o fruto que Deus proibira, só depois de ter sido persuadido pela esposa, é que Adão comeu do mesmo fruto. Esta é mais uma prova de que a razão da queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Não foi. Então, nós precisamos ter esse entendimento e entender que a Bíblia Sagrada ela vai nos ensinando e vai nos levando a ter esta compreensão das Sagradas Escrituras para não especularmos. Amados irmãos, não existe nada melhor do que termos em nossa vida a Bíblia Sagrada. Esse curso aqui só nasceu por conta da Palavra de Deus. Então nós estamos aqui trazendo para os senhores e senhoras este conteúdo que vai transformar a sua vida para que você entenda a sua origem, quem você é. Tá? Hoje nós não conseguiremos explorar todo o assunto sobre a martiologia, mas nós vamos aqui com mais uns 2 capítulos do nosso livro para os irmãos irem conhecendo, né, e ver a seriedade deste trabalho. Agora, o que essa árvore era, o meu amigo pastor Elton? Que árvore era essa? A Bíblia fala? Vamos lá. Pelo silêncio que a Bíblia faz a respeito de que tipo era a árvore do conhecimento do bem e do mal, evidencia a importância que as suas características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente, dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, pereira, uma mangueira, um abacateiro. Conhecer o tipo da árvore talvez seja tão sem importância quanto a saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote tinha 1 ou 2 gumes. O que nos importa, na verdade? É saber se tinha 1 fio ou 2 fios na espada? Ou saber o resultado da história que a Bíblia diz? Que a orelha foi cortada. Qual é o importante para você? O importante é saber que a orelha foi cortada e que Jesus restaurou a orelha. Isso que é importante. É isso que importa. O importante é entendermos, porque, irmãos, aprenda uma coisa. Você não vai estudar teologia conosco em nenhum lugar para querer provar que Deus está errado. Isso não vai funcionar. Deus é o único ser que mata e não vai preso. Então entenda essa verdade. Deus não está condicionado às nossas leis em hipótese alguma. Nós não estamos aqui para querer provar que a Bíblia está certa. Pelo amor de Deus. Então nós aceitamos o que a palavra de Deus diz. Porque nós cremos que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Eu sei que é difícil falar isso hoje abertamente, hein? Muita gente não crê mais, mas nós cremos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Então, para nós, o que nos importa é o quê? O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal, nada tem a ver com esse tipo de árvore, mas sim com um princípio de prova que ela representa. Aquilo pelo qual provamos nossos filhos não precisa ser absolutamente mal. Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos proibindo de tocar na fatia de queijo do armário ou no doce ou creme de geladeira. Como dissemos, não é necessário que aquilo que nós provamos
os nossos filhos, seja absolutamente mal. Deus é mau porque provou seus filhos? Não. Há um texto na Bíblia Sagrada que diz que Deus, Ele açoita os que amam. Engana-se você e eu em achar que a nossa vida não precisa de provação. Quer fazer um comentário sobre isso? A aprovação é um método de ensino, pastor Águia, que Deus tem? Exatamente. Meu Deus. A aprovação é o meio pedagógico que Deus usa para ensinar os seus filhos. Como o pai ama o filho, né? Exatamente. Então, eu creio que os irmãos aqui estão entendendo essa verdade. Daqui a pouco nós vamos estar encerrando, e eu queria falar para você uma coisa maravilhosa, né? Deus foi tão maravilhoso que permitiu que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus permitiu, porque Ele é amoroso. Não pense que Deus foi injusto com eles. Pelo contrário, eu não vou poder dar esta aula aqui agora, mas em outra ocasião, nós vamos falar o que está escrito lá em Levítico 25, anote isso daí, porque isso aí é uma tipologia maravilhosa, que abrange sobre a doutrina do pecado. Levítico 25 vai falar justamente sobre esse entendimento que eu vou falar agora. Quando Deus ordena que Adão e Eva saiam do jardim e não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi um milagre que Deus fez pela vida deles, de provisão. Porque se eles comessem, eles se tornariam como um espírito e não poderiam ter mais chance de perdão. Sim. Deus já houve de misericórdia ali com eles. Na hora, se eles comessem, eles seriam como Deus, no sentido de ser espírito, não teria mais chance. Por isso que o diabo não tem mais chance de perdão, porque ele é espírito. Agora, o homem tem esta chance porque ele não é um espírito. O homem é uma alma que habita em um corpo e tem um espírito. De novo, o homem, ele é uma alma, habita em um corpo e tem um espírito. É diferente. Então, se esse homem comesse da árvore, ele passaria a ser um espírito assim como o diabo. E não teria mais oportunidade de perdão. Então Deus, na sua misericórdia, prepara o ano aceitável de Isaías 66, que é o ano da graça. Enquanto este homem reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador, em vida ele tem direito à salvação e à restauração completa. Tem que estar agora. Glória a Deus. Que maravilha. Senão não vale, né? Não, eu estou abismado com a explicação, pastor Abner. Muito bem. Somos uma alma. Nós somos uma alma. Que habitamos em um corpo. E que temos um espírito. Que temos um espírito. Isso. O que morre é só o corpo. Exatamente. A alma e o espírito estão vivos. A alma vai para o é de Deus. E o espírito para o paraíso. Mas aí já é para o bacharel, né, pastor? Aí deixaremos para outra oportunidade, porque não é agora esse momento, né? Não dá para falar tudo aqui agora. Mas eles permanecem vivos. Essa é a divisão do homem. É. O homem então é mais espírito do que matéria. Exatamente. Porque quando ele morre, ele vira um boneco. Se a alma sair, acabou o homem. A vida do homem está na alma. Porque ele é uma alma. Você leu lá em Gênesis 1:26 ou 1:27. Quando ele soprou, ele se tornou alma vivente. Alma vivente. Não foi corpo. Alma. Agora Deus deu um corpo. Por isso que quando você chora, você expressa o que a tua alma está sentindo. Seja de alegria ou tristeza. O choro é isso. Então Deus preparou para você, queridão, para esse corpo aí. Deus preparou para essa alma, esse corpo. Tá? E aí você tem um espírito. Um espírito. Nós estamos em quantos minutos de live aí? Nós já estamos aqui, pastor, vai ter que ver ali. Mas já tem quase 1 hora, viu? Meu Deus, será? Glória a Jesus. Espera aí, gente, vamos lá. Tem quantas 45 pessoas? minutos. Tem quantas pessoas aí? Temos 2. É isso aí.
Nós pedimos perdão aos irmãos pelo atraso, queridos. O motivo é justificável. Nós temos chat ao vivo aí, não? Não, tem que liberar o chat ao vivo ainda. Tá ok. Muito bem. Mas a aula vai ficar gravada aí, tá bom? A aula vai ficar gravada. O significado da aprovação do homem. Mostramos na lição anterior que o homem, não obstante tendo sido formado um ser imortal à imagem e semelhança de Deus, não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo o que é absurdo. Então, nós aqui preparamos uma aulinha, a gente vai colocar no YouTube esses dias, falando sobre esse mistério, né, da criação deste homem. Por isso que eu falei para vocês que a martiologia, ela está ligada à antropologia, ligado à teontologia. Antropologia, doutrina do homem. Teontologia, doutrina de Deus. Soteriologia, doutrina da salvação. Então nós vamos entendendo justamente aqui a nossa estrutura com base nessas doutrinas, porque a gente vai entendendo a nossa redenção, vai entendendo a formação, como Deus criou este homem, com qual objetivo, como foi que Deus fez. Nós falamos um pouco lá, quando Deus saía do seu trono, os irmãos vão ver, né, essa aula. Deus saía do seu trono e ia para o seu mundo habitável, enquanto Satanás estava roubando a Deus com caixa 2. Mas isso aí é profundo, não dá para falar agora, né? Vamos deixar para outra ocasião. Deixa para outra oportunidade, né? Que a profundidade aí é mais pesado, né? É. As pedras afogueadas. As pedras afogueadas. O diabo forçava os anjos para... Batia neles. Batia nos anjos para poder fazer ali um caixa 2 ali. Digamos que ele produzia 5.000 pedras e ele só anotava 2.000. E essas pedras afogueadas eram responsáveis em manter o altar de incenso do trono de Deus aceso. Então eles eram obrigados a produzir no pé do Monte Sião. Porque se os irmãos não sabem, né? Lá no céu tem um monte, hein? E o trono de Deus está acima. Né? Mais ou menos aqui assim para os irmãos entenderem. Aqui tem o trono de Deus. Tá? Aqui são as congregações que diz lá em Ezequiel. Tá? Aqui são as congregações. E aqui mais abaixo são as águas. Né? Segundo de Pedro, capítulo 3, fala dessas águas, onde a terra, antes de ser criada, era habitada por águas. E o luzeiro era responsável. E o luzeiro era responsável de pegar daqui. O luzeiro é o diabo, meus irmãos. O luzeiro, meus irmãos, é o nome hebraico para Satanás, ou Lúcifer, desculpa, tá? Nós chamamos de Lúcifer, mas ali é luzeiro. Então ele pegava essas pedras afogueadas aqui e levava aqui para o altar de Deus, para que esse altar de incenso ficasse aceso, como diz a Bíblia Sagrada. Também Isaías 14, Ezequiel 28. Essas são algumas referências. Ezequiel capítulo 10, capítulo 1, versículo 4. Enfim, essas são as referências que mostram, né, a função aí do luzeiro. E mas ele roubava essas pedras afogueadas. Isso, roubava essas pedras afogueadas para... com intenção de estar acima de Deus, no sentido de querer governar. Foi onde ele quebrou a cara. Aí Deus saía daqui e ia para o mundo habitável. Mas aí já é bacharel, né, pastor Abel? Deus saía do seu trono e ia para o seu mundo habitável, que não era terra, que não existia terra. Era como se fosse um laboratório de Deus. O seu laboratório. Meu Deus! Para a criação do homem. Desse homem. Meu Deus. Da natureza. Mas isso vai ficar para outra oportunidade. E tudo isso tem na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. E a gente prova. Então eu espero que os amados irmãos valorizem esse tempo. Né? Nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração aqui agora, porque já deu para alguma coisa para os irmãos entenderem aí, melar a boca, como diz o outro, né? E terem uma noção. Mas já passou 45 minutos já? Já foi, já. Eu estou com medo, viu, queridos? Porque 49 minutos agora. Imagine aí, né? Nós Isso aqui vai ter uma aula só disso aqui, né, pastor? Isso aqui é só o início, né? Eu não estou nem aprofundando aqui das 16 palavras para pecado, né? Em hebraico, 8 em hebraico, 10 em grego, algumas são correlatas, então é uma base de 16, 14 palavras aqui para entendermos pecado. Nós vamos decifrar pecado, o que é tudo isso aí,
com tanta veemência, com tanta alegria. São 3 horas de aula, rapaz. Isso que você está vendo nessa aula é a base da amartiologia. Isso. Tem muitas coisas para serem destrinchadas aqui ainda, para serem dissecadas pela vida do pastor Abner e eu aqui no apoio, para entendermos essa... É uma doutrina, pastor Abner. Isso. A doutrina do pecado. A martiologia. A martiologia. Entendendo todas essas questões, né? Como aconteceu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Éden, que foi um jardim que Deus plantou, sim, e Deus habitava naquele Éden, como pode o diabo ter entrado nesse jardim e ter enganado a Eva? Fala para mim aí. Como pode? Meu Deus. Pastor Abner, eu até tenho a resposta, mas eu não vou tirar a honra do senhor em responder essa pergunta. É verdade. Vocês vão conhecer o Elton ainda, viu? Por que a serpente... Quando foi e por que a serpente conseguiu entrar nesse jardim criado por Deus? Como é que... Vai responder? Hã? Meu Deus. Vamos falar agora. Vai apagar? Vai... Meu Pegaram Deus. aí? Vamos ver aqui. A pergunta para você que está conosco aí agora. É polêmica essa pergunta, viu? Como a serpente... Como o diabo conseguiu entrar dentro do jardim que Deus criou? O jardim não era habitado por Deus? O jardim era. Como que ela conseguiu entrar Como lá? é que a serpente personificada Por quê? o diabo entrou? Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Por que a serpente conseguiu entrar dentro do jardim? Porque Eva abriu o caminho do Éden para que ela entrasse. E eu não sei se você entende isso, mas quando Spurgeon diz que quando nós não precisamos abrir muita coisa para que o diabo entre, é apenas uma brecha, ele entra e dilacera a sua vida. Eva tinha todos os animais domésticos para brincar. No Éden, no jardim. Eva, diz a Bíblia, que ela tinha um cordeirinho que ela brincava. Ela brincava com o seu cordeirinho. Peraí, pastor, peraí. É muita coisa para minha cabeça. Você está dizendo que Eva tinha um cordeirinho de estimação. Sim. Isso está na Bíblia. Tá. E Deus teve que matar o cordeiro. Meu Deus. Por conta do pecado. Então ela tinha um cordeirinho para brincar, para ficar com ele de estimação. Como se fosse um gatinho, um cachorrinho. Meu Deus. Gatos. Mas ela preferiu, por meio da curiosidade, da fraqueza, da desobediência, abrir uma brecha para que a serpente entrasse. É como se ela tivesse convidado a serpente. Exatamente. E apenas uma brecha, a serpente entra e detona com tudo. Eu não sei se é o teu caso, meu amigo. Se ela tivesse falado então não para a serpente não entraria. Isso. E nós sairíamos do capítulo 1 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis, e iríamos ligeiramente para o capítulo 20 de Apocalipse. Então, tudo isso daqui que você está vendo, agora aqui, ó. Tem uma aplicação para isso, pastor? Tudo isso daqui tem, tudo isso aqui agora que você está vendo aqui, ó, tudo ia ser evitado. Né? Nós estaríamos aqui, ó, isso aqui, essas histórias de guerra, desobediência, do homem caindo. Os profetas sofrendo, tudo se teria acabado, nós estaríamos no capítulo 20 de Apocalipse. E a aplicação que eu preciso passar para a sua vida é essa: cuidado, porque se você estiver brincando com o pecado, com o diabo, você vai acabar em desgraça como Eva. A história se repete, é uma narrativa contextual, uma brecha, é uma narrativa textual, melhor dizendo. O que aconteceu com Eva acontece com qualquer ser humano que brinca com essas verdades. A partir de hoje, reconheça a tua vida, que você precisa de mudança, se arrepender do teu pecado. Meu Deus. Reconheça que você tem que tapar essa brecha da tua vida, para que Deus opere e tenha misericórdia de você, da minha vida, da nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Meu Deus.
Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Ora, agradecendo a Deus. Eterno Deus e Pai, muito obrigado por este tempo, Senhor, por estes minutos que passamos aqui, aprendendo da Sua palavra. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Agri, a minha vida, dos nossos irmãos, dos nossos alunos, dos nossos futuros alunos, que estarão aprendendo conosco uma vez mais. Em o nome de Jesus, nós abençoamos a cada um, em o nome de Jesus. Amém. Encerrar. O amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito sejam com todos que creem, para juntos dizermos amém. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Na próxima, estamos num horário combinado. Desculpa o atraso, tá bom, queridos? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos.